Então, eu falei que ia falar, que aqui a gente tá falando negócio de aceitar, né? Eu quero contar uma história de fé, porque muita gente fala assim: é fácil ter fé quando tá tudo bem, e quando tá tudo ruim, a fé acaba. É aí que mora o perigo, e aí que mora também a solução. Boa ou ruim, depende de quando você vai encarar aquilo. Então eu nos anos 70, e lá 75, eu trabalhava na Secretaria do Trabalho, eu era escriturária, mas fazia a função de encarregado de setor. Depois que esse cargo foi criado, e aí devido às minhas doenças, né, eu precisei me aposentar. Eu me aposentei, eu perdi todos os meus cargos e o meu salário ficou 75%. Então eu não tenho nem salário integral, porque eles não davam licença. Então eu tinha lá um caso de uma moça, não vou falar amiga, porque hoje eu sei o que é amiga. Antigamente a pessoa conversava comigo, eu já achava que era minha amiga. Hoje não, hoje eu sei quem é a minha amiga e quem não é minha amiga. Quem é minha conhecida e quem, sabe, me ama ou gosta de mim do jeito que eu sou, com todos esses montes de defeito, e tem gente que não gosta de mim do meu jeito. Também tem qualidades, mas, enfim, essa amiga minha, amiga, conhecida, ela era de uma fé que vocês não têm ideia, mas era a ligação dela era com Buda, ela era budista e ela mandou fazer, ela não era rica não, mas ela mandou fazer na sala dela um altar budista com o Sakyamuni e punha incenso e todo dia ela fazia aquela oração, Nam-myoho Renge Kyo, e aí vai mais, é um sutra, tipo assim, ó, que a pessoa já lê aquilo todo dia. E aí tava tudo bem, tal, ela lá na fé dela, feliz, o marido tava bem, eh, ela tinha uma menina, tava bem, no trabalho tava tudo bem na vida dela. Ela engravidou, tava feliz. Quando o bebê nasceu, ele não tinha, ele tinha até aqui o braço, ó, que era um toquinho, não tinha braços, dois braços. Olha, ela ficou tão mal, mas tão mal que ela não queria ver o menino. Aí a mãe ou alguém tomou conta do menino por um tempo. Depois o pessoal lá do budismo, tal, os amigos começaram a fazer oração, reunião na casa dela, aquela coisa toda. Aí ela aceitou. Esse menino cresceu. Ele, para ir no banheiro, ele tinha que chamar um colega, porque ele não podia fazer as coisas. Ele não tinha braço, ele precisava de tudo. E esse menino cresceu, estudou, era inteligentíssimo. É, né? Porque eu acho que ele não morreu. E ele se formou e tá super, ficou super bem na vida. Mas vamos voltar lá no tempo. Ele ainda é criança. Aí o que aconteceu? O marido dela morreu. Aí foi a conta d'água. Ela foi lá, pegou, quebrou todo o altar, ficou numa revolta, ficou doente, ficou mal, e depois eu não soube mais dela. Mas o que eu estou querendo dizer é isso. É fácil a gente ter fé quando tá tudo bem na vida da gente. Então é fácil. É fácil ser feliz, é fácil não ter que fazer essas lutas, esses treinamentos, porque a pessoa já está bem com ela mesma, né? Agora, quando vem a tribulação, aí a gente vai ver como que é, como que a pessoa vai agir. Porque também tem outra. Às vezes a gente está com uma depressão horrorosa, sabe? Lutando, né? Para não se entregar. E aí a gente fala para
alguém não é bom falar por causa disso. Tem que falar ou com o médico ou com alguém que tenha, porque senão não adianta falar. Você vai e conta para alguém. Você fala, "Ai, mas eu tenho uma depressão tão grande, um desânimo tão grande, eu sou bipolar e aquela coisa toda." A pessoa fala assim para você: "Ah, não, tá não, não tá, não tá tudo bem. Você pensa positivo. É bom pensar positivo, tudo bem, mas também não pode ser negacionista. A gente tem que respeitar a dor do outro também, porque o outro também sofre. Ele, ah, saudável, inteligente. Ele está falando aqui que ele teve um monte de luta, um monte de desafio, um monte de problemas, um monte de coisa que ele teve que superar, entendeu? E por isso que ele se tornou escritor e palestrante, porque ele entende. Se alguém chegar para ele e falar, olha, estou muito mal com uma depressão horrorosa, ele não vai falar para você, pensa positivo, ele vai falar para você, olha, eu te entendo, mas você vai procurar trabalhar isso daí, entendeu? Toma remédio se precisa. É diferente a abordagem das pessoas que têm um pouco de conhecimento desses problemas, sensibilidade, empatia, do que as pessoas que tá tudo bem na vida dela sabe, o teu problema nem existe, não é ela que está sentindo, né? Mas existe sim, a gente tem que pensar positivo. Não é porque a pessoa é uma pessoa doente que a gente deve pegar e começar a falar para que ela é negativa, que ela é baixa astral, que ela é isso, que ela é aquilo. Agora, a pessoa que tem esse problema, quando está com as pessoas que está tudo bem, fica quieta. Não abre a sua boca, não fala o que você está sentindo. Faz igual o Coringa, viu? Me veio o Coringa. Faz assim, dá um sorriso, sorria, né? Nossa, sorriso feio assim. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Não fica se queixando para ninguém. Primeiro, porque também ninguém tem obrigação de te ouvir. Primeiro ponto, você nunca sacou isso, né? Agora você tem que sacar. Ninguém tem obrigação. Agora, o pai e a mãe têm. E levar no médico, ver, conversar com o filho quando ele está assim, mal, quando ele está com a depressão. É a química do cérebro também. Não é que a pessoa é negativa, é a química do cérebro, você entende? E esse remédio, se o médico acertar também, né? Leva tempo para ele ajustar o remédio. Ele vai dar essa química que está faltando. Ele vai ajudar. Só que com o tempo ele começa a ficar fraco. Aí você começa a ter quedas, mas não tão grande a ponto até de precisar ser internado. Não. Ele vai te dar uma estabilidade, mas não como no começo. Que aí no começo você tem, tá tudo novinho lá, os neurônios, a química tá toda boa, mas tudo o tempo é danado e vicia o remédio não começa a diminuir o efeito, mas não pode parar mesmo assim. E ficar aumentando o remédio também é complicado, então a gente tem que apelar mesmo para os estudos e para os trabalhos internos que a gente tem que ter, entendeu? Porque senão não tá, tá? Eu vou ler aqui para encerrar. Sabedoria todo dia. Página 230. Cresça como se deve. Você pode aumentar suas capacidades, melhorar o raciocínio, disciplinar as emoções, preparar melhor o seu dia e o seu futuro. Tá vendo? Mais ou menos parecido com o que eu li ali no do Dr. Carlos de Luca. Disponha-se a aprimorar o que é
a procurar as coisas lícitas e esperar a hora certa de se manifestar e agir. Com isso, você trabalha pelo seu bem-estar e se capacita para mais ajudar os outros. Então, quando você procura se aprimorar, você vai melhorar na hora certa. E aí, além de trabalhar para você, você também vai ajudar o outro também, tá vendo? Porque, olha, só de você não dar trabalho para o outro, um familiar, você já não está ajudando? É uma ajuda. Você lutando aqui, ó, não dependendo, deixar a pessoa mal, né? Não, enquanto dá, né? É de você mesmo, do cultivo do amor e da inteligência, que lhe surgem as modificações positivas. A fé e a ação, os dois caminham juntos, não adianta só na fé e só na ação. A gente faz as duas coisas juntas. Age com fé, aí dá certo. A boa intenção é a raiz da evolução. Deus o ajuda toda vez que você trabalha em si mesmo. Olha aí tudo que eu tenho falado, que bárbaro que foi isso aqui, ó. Amei. Olha aí, Deus ajuda toda vez que você trabalha em si mesmo, não é? Vamos trabalhar então os nossos egos, porque no fundo, o que faz mais a gente sofrer é o apego. E o apego é o quê? Ego. Então, você tem apego à saúde, aquele apego, né? E acaba até ficando doente. Tanto apego que você tem na saúde, outro em coisas materiais. Cada um é cada um. É um apego, né? Não pode. Tem que desapegar para que Deus possa te ajudar, entendeu? Vamos se trabalhar. É tanto esse como esse está explicando a mesma coisa. Trabalhar interiormente. É difícil, mas é preciso, tá? Para chegar às coisas melhores. Paciência para esperar. E trabalho com fé e ação junto com a fé também. Os dois juntos, tá? Vamos procurar evoluir. Bye de novo.